Salve, salve família. Bom pessoal, final de semana assisti bastante televisão e Instagram também, YouTube, né? Nós estamos aí passando por um momento de dificuldade no sul do país, no estado do Rio Grande do Sul, que está passando por pelas enchentes, né? Então, chuvas em excesso, tem toda uma questão geográfica, porque as cidades que estão sofrendo com o alagamento são cidades que foram construídas em planícies de alagação. Então são áreas naturais de alagamento. Porém, pessoal, antes de nós, criticarmos aqui, por que foi construído nesses locais e tal, cara, vamos analisar o seguinte, pessoal. Não tem como nós controlarmos o crescimento do ser humano. A gente tenta controlar o crescimento do ser humano, mas não dá, velho. O ser humano, ele cresce. Então, não tem como você ficar escolhendo muito, aqui você vai morar, aqui você não vai morar. O ser humano, ele vai se apropriando dos espaços, e a sociedade foi crescendo dessa forma, essa apropriação dos espaços. E estão lá hoje, da mesma forma que tem pessoas no Rio de Janeiro, nos morros, em Minas Gerais também, em regiões montanhosas, que sofrem com as questões ambientais devido ao desbarrancamento dos morros e tudo mais. Estamos vendo agora pessoas que estão sofrendo com o alagamento porque residem em regiões de alagamento natural, que são planícies de inundação. O que é uma planície de inundação, pessoal? Você tem um rio e é a margem do rio. Quando nós encontramos rios que estão localizados em regiões planálticas, que é normalmente as localidades onde tem cachoeiras, inclusive localidades onde nós construímos as hidroelétricas, porque para construir uma hidroelétrica é necessário uma queda. Então, quando nós encontramos os rios nessas localidades, você vai ter um processo de alagamento menor, devido à característica do relevo. Só que quando os rios estão passando por áreas planas, beleza? Por planícies, que são regiões planas, que não ultrapassam os 200 metros de altitude, nós vamos encontrar nesses pontos aí as planícies de inundações. E lá no Rio Grande do Sul, a maior parte das cidades que estão passando por isso aí são cidades que foram construídas em planícies de alagamento, beleza? Enfim, aconteceu essa catástrofe. Nós não temos como controlar o clima, pessoal. Por mais que nós tivéssemos uma sociedade completamente limpa, sem emissão de gás carbônico, beleza? Que sem porque com a nossa sociedade, por exemplo, estou usando o carro aqui agora, os carros emitem gás carbônico, mas toda a combustão emite gás carbônico. Isso faz com que surja na atmosfera uma nova camada. Além da camada de ozônio, nós criamos artificialmente uma camada de gás carbônico, e isso intensifica a temperatura aumenta a temperatura interna do planeta, porque a radiação solar que entra aqui, ela tem dificuldade de sair devido a essa nova camada de gás carbônico que é gerada artificialmente, resultado da combustão de vários elementos que nós utilizamos para produzir energia. Nesse momento, o meu carro aqui está queimando gasolina para produzir energia e nós nos locomovermos, mas nós fazemos o tempo todo, e aqui é só um carro, né? Eu estou andando pela cidade aqui cheio de carros. Enfim, por mais que nós tivéssemos uma sociedade que não emitisse o gás carbônico e tudo mais,
nós não controlaríamos o clima e as questões da natureza no planeta. Nós não temos esse controle, beleza? Não temos. Então, a qualquer momento, o clima ele vai se transformando. Isso é um processo natural. Então, nós não temos como controlar isso. Nós temos que aprender a lidar com as mudanças climáticas e criar planejamentos para conseguir lidar melhor com essas mudanças, já prevendo possíveis catástrofes que possam vir a acontecer, beleza? Escolher melhor os locais de construir as nossas moradas, enfim. Mas como eu disse, é muito difícil nós ficarmos ali sempre escolhendo aqui e ali, porque o crescimento humano ele é muito intenso, então não dá para nós ficarmos escolhendo muito onde vai, onde não vai, beleza? Enfim, Rio Grande do Sul está passando por um problema triste: mortes, inundações, pessoas sem casa. E o que nós percebemos nesse momento, cara? Eu queria falar um pouco sobre a dinâmica do governo. Existe algo no governo que atrasa o processo, que é o quê? A burocracia. Cara, nós estamos em 2024. Te usa o WhatsApp, passa informação em tempo real, converso com uma pessoa no Japão. Eu tenho alunos que residem no Japão hoje. Eu estou em Maringá. Eu converso com eles pelo Instagram. Na hora que eles postam alguma coisa, eu envio uma reação. Aí, na hora que eles vão ver, eles respondem. Mas assim, a reação chega em tempo real. É algo absurdo, cara. E na hora de nós resolvermos problemas, a burocracia trava e dificulta o processo. Então, para conseguir levar dinheiro para os locais que estão precisando de ajuda financeira, para conseguir mobilizar as equipes que estão trabalhando lá, equipe de bombeiros, polícia, exército e tudo mais. Então nós temos essa burocracia que dificulta. No entanto que nós estamos vendo a iniciativa privada tomando atitudes, para ajudar o Rio Grande do Sul. Então nós não estamos vendo apenas o Estado, nós estamos vendo também a iniciativa privada, né? Grandes empresários aí, independente de crítica, pessoal, que vocês quiserem fazer, nós não podemos negar que tá lá o Pablo Marçal, lá o milionário, tá o Luciano Hang, os caras estão lá. Se eles estão fazendo isso com segundas intenções, aí não é isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Mas eles estão lá, mobilizando. E aí, eu estava vendo alguns vídeos que, por exemplo, vinha chegando um caminhão em alguma cidade lá do Rio Grande do Sul. E aí, o exército não deixava passar o caminhão com os alimentos, porque não tinha nota fiscal dos alimentos. Então essas burocracias, sabe, nesse momento, cara, a comida tem que chegar lá. E aí se cria um impasse. Outro impasse, por exemplo, o Estado não estava dando conta sozinho. Nós temos as equipes de bombeiro e tudo mais, mas muitos civis que tinham embarcações, enfim, barcos, também começaram a colocar os seus barcos particulares para resgatar pessoas. E aí nós temos ali um problema que foi o seguinte: o Estado começou a impedir essas pessoas de utilizarem as suas embarcações para ajudar no resgate. O que deveria acontecer ali, ao meu ver? O Estado ele existe como mediador, né? O sistema de governo, ele é a liderança, e seria a liderança, e sendo a liderança, ele tem a função de liderar e organizar a população e delegar comando, correto? Então, se nós temos ali uma quantidade de civis
que tem a capacidade de auxiliar as equipes do Estado, seja essas equipes dos bombeiros, os militares, naquele processo ali de resgate, o que deveria acontecer? Coordenar essa população civil através de liderança. Então nós temos dois problemas aqui: a burocracia que atrasa o processo, que dificulta, e a falta de liderança que não consegue coordenar as pessoas que estão dispostas a auxiliar no processo de resgate. Nós tivemos dois problemas aí, que são problemas que nós temos que analisar. Porque, pessoal, quando chegam as eleições e nós começamos a brigar politicamente, qual que é o fundamento das brigas? As ideologias. O fundamento da briga são as ideologias. Então, o que acontece? As pessoas começam a brigar porque existem grupos de esquerda, grupo de direita, e aí chega numa situação dessa. Começam a acontecer brigas entre esquerda e direita também. Então, cara, não importa se você votou no Lula ou no Bolsonaro, a pessoa tá lá correndo risco de vida, você vai lá e salva a pessoa. Não importa se você votou no Lula e no Bolsonaro, se você está disposto a ajudar, você monta um grupo com pessoas que têm opinião política diferente e você vai lá e toma uma ação para ajudar as pessoas que estão precisando. Já falei disso em outros vídeos. Na hora do vamos ver, no pega pra capar, não importa ideologia política, cara, importa organização. E aí você vai lá e salva, e constrói, e planta, enfim, faz o que tem que ser feito. Então, quando nós brigamos politicamente por questões ideológicas, nós estamos esquecendo que o mais importante na política não é qual ideologia o fulano X ou Y defende, e se a capacidade que esse indivíduo que está sendo escolhido para governar tem de liderar, movimentar, fazer funcionar a máquina pública. Esse é o grande X da questão, porque a gente vota nas pessoas. E o que acontece, cara? Tá lá o Lula sobrevoando, tá lá sobrevoando o estado do Rio Grande do Sul de helicóptero, né? Estou aqui sobrevoando e analisando, né? Quando veio a pandemia, tava lá o Bolsonaro falando, não, porque nós mandamos. Cara, mas no fronte de batalha, o cara tá lá? O cara tá lá no fronte de batalha? Aí vocês vão dizer pra mim, não, mas essa não é a função do presidente. Essa não é a função de alguém que assume um posto de liderança. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou usar o exemplo aqui, ó, Alexandre o Grande, tá bom? Alexandre o Grande, grande conquistador. Ele ia pro campo de batalha? Você acha que ele escreveu a história dele dando comandos? Ele ia pro campo de batalha, meu amigo. Napoleão Bonaparte, que está lá gravado, ele só ficava lá na França dando comandos? Ou ele ia pro campo de batalha? Aníbal, cartaginês, grande general cartaginês que quase fez ruir o Império Romano com suas técnicas de batalha, ele ficou dentro da sua tenda dando comando? Ou ele ia pro fronte de batalha? Entende onde eu quero chegar, pessoal? Então quando chegar novamente o momento de nós escolhermos as lideranças que vão nos governar, nós vamos novamente colocar pessoas, independente de ideologia que nós defendemos, nós vamos colocar pessoas que realmente vão para o fronte de batalha, ou nós vamos colocar novamente pessoas que apenas dão comandos? Porque um líder, ele tem que delegar. É óbvio, um líder, ele vai lá, ele compreende a situação, planeja algo com a ajuda de pessoas que ele capacitou, que ele encontrou para estar ao seu lado, ele delega ações, mas ele também toma o comando de alguma coisa. O líder tem que fazer isso, ele tem que estar lá no front, entende? Então nós temos falta de liderança, que não conseguimos organizar da maneira correta a ação e atrasamos o processo.
E nós temos esse problema também burocrático, né? Então o papel, a burocracia, as normas, elas dificultam, né? Então eu não sei, cara, a gente no momento desse, né, quando eu vi um vídeo, acho que era o Pablo Marçal falando lá de que começaram a pedir a nota fiscal dos alimentos que estavam chegando lá. Meu filho, tá de sacanagem, cara. Só pega esse caminhão aí e leva comida lá. Meu Deus do céu. Enfim, no entanto que as pessoas estavam dizendo, né, eu vi alguns posts aí no Instagram e tal, e que era assim, para enviar as doações para os Pix, já não enviar para o Pix do governo, porque o Pix do governo ia dificultar ia demorar muito para o capital chegar. Então tinha que enviar para alguns Pix específicos, o dinheiro, que ia chegar com uma facilidade maior lá no Rio Grande do Sul, nas cidades que realmente precisavam. E para finalizar o vídeo aqui, pessoal, final de semana em plena catástrofe no Rio Grande do Sul, o que nós encontramos, o que aconteceu no Sudeste? Show da Madonna. Enquanto uns morriam, outros festavam. Eu pergunto para vocês: será que estavam celebrando a morte? Fica aí essa pergunta para reflexão. E nós faremos mais um vídeo aí para falar um pouco sobre Madonna, show, ocultismo. Tamo junto, família. Vamos pensar bem aí na hora de nós organizarmos a nossa sociedade e entender que o que nós precisamos são de lideranças reais que consigam organizar os grupos, consigam dar comandos reais nos momentos de crise. Porque tanto na pandemia quanto agora, os últimos governos que nós tivemos mostraram incapacidade de organizar e liderar. Tamo junto, família. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quem gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal. Quem não gostou dá um dislike, faz uns comentários para me criticar. Mas vamos dialogar, pessoal, e vamos nos organizar, sofisticar a nossa mente e compreender que nós podemos muito mais do que nós acreditamos poder. Tamo junto, família. E mais uma vez, eu tô passando por aqui só para dar um toque. Valeu. Os